Dando continuidade ao tema, a democracia do Brasil no pós-guerra, agora nós iremos comentar um pouco sobre o governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele é considerado um político icônico que com uma vassoura como símbolo da sua campanha eleitoral, ele se elege presidente da República e é considerado um dos políticos que, na década de 50, ele aproveitou o marketing para conseguir subir na política e conseguir algo até então inalcançável. Um político que dizia que ia varrer a corrupção, ele acaba se elegendo. Então, nós vamos começar e comentar um pouco sobre o governo de Jânio Quadros. Lembrando que Jânio Quadros, ele vai ser o presidente da República que vai suceder Juscelino Kubitschek. Ele vai suceder ao governo de Juscelino Kubitschek, principalmente por meio de quê? Por meio do apoio da UDN. O apoio da UDN vai ser crucial para a vitória de Jânio Quadros, que vai derrotar o marechal Henrique Lott, que era o candidato pelo PSD e pelo PTB. O símbolo da campanha de Jânio Quadros era a vassoura, e ele colocava que iria varrer a corrupção, e com isso ele vai ser eleito com 48% do eleitorado, ou seja, mais de 5 milhões de votos. E ele vai tomar posse em Brasília em 31 de janeiro de 1961. Ele vai conquistar a simpatia tanto das classes médias, ligadas aos militares, porque ele colocava que iria defender a moralização das instituições políticas e combater a corrupção. Com isso, ele ganha o apoio principalmente daquela ala conservadora. E ele também vai conseguir o apoio dos grandes grupos empresariais, ao defender a livre iniciativa, ou seja, pouca intervenção do Estado na economia, e também ao defender os trabalhadores, prometendo que iria diminuir as injustiças sociais. Então, Jânio Quadros, ele consegue o apoio tanto daquela elite conservadora, como da elite progressista, como também dos trabalhadores, e acaba vencendo as eleições. Partindo daí, nós temos aqui o símbolo da sua campanha, que era a vassoura. Ele chegava na campanha toda sem a barba feita, todo mal amanhado. E aqui era a musiquinha da sua campanha: varre, varre, vassourinha, varre, varre, bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E também se dizia homem do tostão contra o milhão. Então, essa daqui é a propaganda que ele fez. Ele transformou uma vassoura no símbolo da sua campanha. Ele fez músicas, na sua campanha utilizou músicas que pegavam, e o povo acabou elegendo ele por conta disso, por conta de todo esse marketing político que ele teve nessas eleições. As medidas administrativas de Jânio. Ele adotou uma política conservadora repleta de polêmicas. Por quê? Porque Jânio Quadros, ele proibiu as corridas de cavalo em dias úteis, ele regulamentou os jogos de cartas nos clubes, ele proibiu o uso do biquíni e as brigas de galo, e ele governava, de certa forma, por meio de bilhetinhos. Então, ao invés de ele estar preocupado com a inflação, com a situação do país, com a economia do país, ele estava preocupado com briga de galo. Se a mulher usa ou não usa biquíni. Então, ele acabava se apegando a coisas pequenas. E, com isso, ele começou, de certa forma, a sofrer uma oposição, porque até mesmo seus aliados passaram a criticar Jânio Quadros.
Jânio Quadros, ele também vai adotar uma política de gastos públicos, porque quando ele se viu no governo, ele sucedeu Juscelino Kubitschek. Juscelino gastou rios e fundos para a construção de Brasília. A dívida externa do Brasil começou lá no governo de Juscelino Kubitschek, né? Então, quando ele viu a economia lá caindo, a inflação crescendo mais que tudo, então ele começa a adotar algumas medidas. E dentre essas medidas, nós temos o corte dos gastos públicos, ele vai restringir o crédito, ele vai cancelar os subsídios dados pelo governo às importações, ele vai congelar os salários. Essas medidas vão agradar o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e em compensação vai gerar grande descontentamento das pessoas, da população. Por quê? Porque elas, querendo ou não, são as que são mais prejudicadas, principalmente com o congelamento dos salários. Daqui nós temos Jânio Quadros e a sua vassourinha, e aqui outra charge que demonstra o que eu coloquei, que ele estava preocupado com questões pequenas. Vou tomar medidas muito importantes para o nosso país. Proibição do biquíni, proibição da briga de galo. Então, para ele, isso era considerado importante diante de toda a situação econômica do país. Qual foi a política externa adotada por Jânio Quadros? Jânio Quadros, ele vai adotar uma política externa independente. Ou seja, ele criticava aquele negócio que você tem que escolher um lado, ele não. Ele colocava que ele queria estabelecer relações com todos os povos. Com isso, ele defendeu uma política de autodeterminação dos povos, condenando com isso as intervenções estrangeiras nos países, principalmente da África e da Ásia. Ele vai apoiar o processo de independência tanto dos países africanos como dos países asiáticos. E ele vai restabelecer as relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, que havia sido rompida lá no governo de Dutra. E ele vai se aproximar com outros países socialistas, como a Cuba. Com isso, ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul o revolucionário Che Guevara. Toda essa situação vai contribuir mais ainda para ele estar recebendo críticas, tanto dos opositores como dos seus aliados. E aí vai gerar o quê? O episódio da renúncia à presidência de Jânio Quadros. Muitos historiadores, eles colocam que essa medida de Jânio Quadros não era só uma estratégia. Era uma estratégia política para ele conseguir o apoio e poder governar do jeito que ele queria. Entretanto, o seu plano não saiu do jeito que ele pensou. Porque ele acreditava que o Congresso Nacional não iria receber a renúncia dele. Ele esqueceu como são os políticos brasileiros. Jânio Quadros, ele não conseguiu controlar a crise econômica. E com isso, ele vai desagradar tanto os setores conservadores como os setores liberais. E também ele vai passar a ser criticado por seus aliados. Dessa forma, em 25 de agosto de 1961, Jânio ele vai apresentar uma carta-renúncia ao Congresso Nacional, alegando que forças terríveis pressionavam a sua saída. Nadinha, isso era só um plano. Alguns consideravam que a renúncia fosse uma estratégia política, pois acreditavam que o Congresso não aceitaria a sua carta de renúncia. Ele acreditava que o Congresso não ia aceitar a carta de renúncia e que o povo ia para a rua brigar para ele continuar. Nada disso aconteceu. Daí, nós temos aqui na Folha da Tarde, renunciou o presidente Jânio Quadros.
A renúncia de Jânio Quadros. Por que Jânio renunciou? Jânio, ele vai renunciar porque ele perdeu o apoio da UDN e de outros aliados e com isso ele perde a governabilidade. Então, a sua política ficou ameaçada. Ele renunciou com o intuito de voltar com mais poderes, ou seja, ele acreditava que o Congresso não iria aceitar a sua renúncia e o povo ia para a rua pedindo para ele ficar. Aqui é um dos trechos da carta que ele escreveu, a carta renúncia. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia, que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Esse é um trecho da carta renúncia de Jânio Quadros. Como eu coloquei, muitos colocam que isso era uma estratégia para ele voltar mais forte, podendo governar e readquirir a governabilidade, já que ele tinha perdido o apoio dos seus principais aliados. Aí nós temos aqui um trecho da entrevista de Jânio Quadros, ele relatando o que aconteceu, o que ele pensou quando ele cometeu aquele ato de renunciar à presidência da República. Quando eu assumi a presidência, eu não sabia da verdadeira situação política econômica do país. A minha renúncia era para ter sido uma articulação. Nunca imaginei que ela seria de fato aceita e executada. Renunciei à minha candidatura à presidência em 1960. A renúncia não foi aceita. Voltei com mais fôlego e força. Meu ato de 25 de agosto de 1961 foi uma estratégia política que não deu certo, uma tentativa de governabilidade. Também foi o maior fracasso político da história republicana do país, o maior erro que cometi. Tudo foi muito bem planejado e organizado. Eu mandei João Goulart, vice-presidente, em uma missão oficial à China, no lugar mais longe possível. Assim, ele não estaria no Brasil para assumir ou fazer articulações políticas. Escrevi a carta da renúncia, dia 19 de agosto, e entreguei ao ministro Oscar Pedroso Horta, no dia 22. Eu acreditava que não haveria ninguém para assumir a presidência. Pensei que os militares, os governadores e principalmente o povo nunca aceitariam a minha renúncia e exigiriam que eu ficasse no poder. Pensou errado. Por quê? Porque nossos políticos, eles são sui generis. Renunciou, meu bem? Próximo. Então, Jânio Quadros, ele cometeu esse erro, que ele coloca que é considerado o maior erro da história política dele, porque ele pensou que o povo ia para a rua. Gente, o povo... Nós somos caracterizados por não nos manifestar diante de situações tão complicadas. Então, o episódio da renúncia de Jânio Quadros não seria diferente. Ele blefou, e blefou bem feio, e acabou iniciando um processo mais conturbado, porque seu vice era João Goulart, que não era bem aceito, principalmente pela oposição, e tentaram articular um golpe para impedir que João Goulart assumisse. Isso vocês irão ver no próximo vídeo.